está lá nesse momento em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, onde daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, começa o segundo dia do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Ainda com relação, Luísa, às sanções dos Estados Unidos aplicadas contra o Brasil, chama a atenção o recado direto do ministro Alexandre de Moraes na abertura desse julgamento. Durante a leitura do relatório, o ministro lamentou que, aqui palavras de Alexandre de Moraes, uma verdadeira organização criminosa tenha tentado coagir o Supremo Tribunal Federal e submetê-lo ao crivo de outro Estado estrangeiro. Palavras do ministro Alexandre de Moraes, que na sequência destacou que, olha, a Corte é corajosa, ele repudiou as agressões e defendeu a soberania nacional. Luísa, vários recados, como a gente falava nesse relatório do ministro Alexandre de Moraes, nesse ponto específico com relação às sanções dos Estados Unidos, de que forma esse recado ecoou entre os ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, Carol, já havia uma avaliação desde as prévias, né, desde os preparativos para esse julgamento, de que as sanções impostas pelo presidente americano Donald Trump, muito ali na esteira da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, não seria capaz de frear ou mudar de alguma maneira o calendário que já estava previsto para o julgamento dessa ação penal. Então, houve uma avaliação, depois que Moraes deu esses recados, né, na leitura do relatório de ontem, de que realmente era necessário que o ministro, como relator da investigação e como o ministro que é o principal alvo do Donald Trump, também de Eduardo Bolsonaro, e tem ali, considerado por Jair Bolsonaro como um de seus principais algozes na justiça, que era necessário de fato que Moraes fizesse isso para marcar uma posição do STF em relação a esses ataques, né? Uma posição de defesa da soberania nacional, como ele disse, de repúdio à tentativa de coação que tem sido feita, né? Afinal de contas, essa investigação sobre Eduardo Bolsonaro, financiado, que tem a estadia financiada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem como contexto o avanço dessa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, uma coisa está correlacionada à outra, né? Foi colocado ali pela Polícia Federal no indiciamento que o objetivo principal de Eduardo é constranger o Poder Judiciário, fazendo a defesa, né, e atuando para que o Brasil e os ministros sejam sancionados com o objetivo de travar, né, ou atrasar o máximo possível a ação penal que tem o seu pai como principal réu. Então, os ministros entenderam que Moraes deveria mesmo ter feito esse pronunciamento em defesa da soberania nacional, em defesa da independência do Poder Judiciário e, obviamente, contra os ataques, já tendo no horizonte, né, Carol, que possíveis novas sanções podem vir ainda a partir da condenação do ex-presidente. E até destacando, o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no âmbito dessa investigação sobre a atuação do filho dele nos Estados Unidos. Hoje, a defesa do ex-presidente vai se manifestar nesse segundo dia do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Grande expectativa do dia, Luísa. E agora a gente percebe já uma mudança aí no cenário, né? Aquela fila que acompanhamos ontem já começa a se formar um pouco mais tarde hoje, né, Luísa? Carol, na verdade as pessoas começaram a chegar já mais cedo, né? Mas agora que a gente consegue ver uma fila um pouquinho maior. Ontem a movimentação era bastante intensa, mas agora, à medida que vai se aproximando, né? Falta 1h30 para o início da sessão, um pouquinho menos, aí a movimentação se intensifica um pouco aqui nessa parte do Supremo Tribunal Federal que dá acesso naquela porta ali. A gente não consegue ver no enquadramento, mas tem uma porta logo ali que é a entrada da primeira turma. Nosso cinegrafista Isaías Lima está nos mostrando aí. Tem ali a entrada do prédio que é conhecido como Igrejinha, né? Que é um prédio que fica um pouco mais para trás daquele edifício sede que a gente costuma ver, né? Com as curvas de Niemeyer. Então esse prédio é o que dá acesso à sala da primeira turma. Uma intensa movimentação porque são mais de 500 jornalistas cadastrados, né? Credenciados para cobrir esse evento que é considerado histórico. Mas a primeira turma ela tem um plenário um pouquinho menor
menor, um pouquinho mais enxuto, os lugares são limitados, por isso tem essa fila aí de pessoas que chegam cedo para poder garantir o seu lugar na cobertura desse evento. Hoje acordaram um pouco mais tarde, culpa do frio. Segundo a Luísa Martins, está gelado lá em Brasília. E aí o destaque da imagem, Luísa, mais uma vez a gente vai passeando também nesse momento pelos arredores do prédio anexo do Supremo Tribunal Federal, onde está a primeira turma do Supremo. Destaque para o detector de metais, né? Então todo mundo que está aqui nessa fila tem que passar por essa inspeção para conseguir ingressar no prédio. E também os telões que foram montados do lado de fora, justamente para facilitar até mesmo o trabalho da imprensa para acompanhar o que está sendo debatido lá na primeira turma. Isso mesmo, Carol. Foi montado um grande esquema de segurança, né? Na verdade, em julgamentos de grande repercussão, isso já é um protocolo, algo que é absolutamente habitual aqui no STF. No momento do recebimento da denúncia lá em março também foi intensificada a segurança, mas dessa vez tem um componente a mais, Carol, que é o 7 de setembro, que é uma data que, pelas experiências anteriores, costuma inflamar, digamos assim, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai cair bem no meio desse calendário de julgamentos da ação penal sobre a tentativa de golpe. A gente teve sessão ontem, tem sessão hoje, aí tem o 7 de setembro no fim de semana e na semana que vem uma continuidade dessas sessões para coleta dos votos dos ministros e uma conclusão, então, da possível sentença que vai ser aplicado a esses réus do núcleo 1, né, do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Então, como o 7 de setembro vai cair no meio, né, bem ali entre essas sessões de julgamento, o STF achou por bem reforçar a segurança com reforço de efetivo, drones, cães farejadores. Daqui a pouco, possivelmente, a gente tenha mais movimentação aqui nesse sentido por parte desses agentes de segurança que foram deslocados especificamente para reforçar aqui o entorno do prédio do STF e também tem um esforço, Carol, em relação a possíveis ataques virtuais, né? Enfim, fóruns da chamada Deep Web estão sendo monitorados já há alguns dias para identificar qualquer ameaça em potencial.